O Via Justiça de hoje faz um balanço da 22ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, realizada no final de novembro em Minas Gerais. Também vamos falar sobre o FONAVID, o Fórum Nacional de Juízes que combatem a violência doméstica, que aconteceu em Belém do Pará. Nossos convidados, a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, superintendente da CONCIV, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o assistente social Gustavo de Mello, também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargadora, qual que é o balanço que a senhora faz da Semana Justiça pela Paz em Casa? É um balanço positivo porque nós abrimos a semana com uma live falando sobre os nossos projetos, os projetos da CONCIV e do Tribunal de Justiça. Fizemos apresentação de teatro e fizemos comparecimento em aglomerados. Então foi um balanço positivo. Gustavo, e qual que é o balanço que você faz como assistente social? Um balanço muito positivo, né? É um programa que está presente já há muitos anos no Tribunal de Justiça e que tem levado essa oportunidade de reflexão das pessoas, dos homens também, né? Sobre essa desconstrução necessária que a gente ainda precisa para a equidade de gênero, né? Essa desconstrução sobre as relações entre homens e mulheres e que acabam legitimando a violência de gênero. Desembargador, esta violência está aumentando? Essa violência aumentou muito durante a pandemia, foi verificado esse aumento, principalmente a partir das ocorrências policiais e da concessão de medidas protetivas nesse período e no pós-pandemia. E tivemos também uma constatação no FONAVID de que há uma subnotificação de ocorrências de feminicídio e de crimes contra mulheres e questões de gênero por crianças e adolescentes. Então, os atos infracionais que envolvem questões de gênero e violência contra a mulher estão sendo subnotificados. Esse aumento, Gustavo, no dia a dia do atendimento, né, como assistente social, o que se pode destacar os casos mais emblemáticos? Bom, Carlos, a gente tem percebido assim, que o crime tem ficado cada vez mais violento, né? Os tipos de crime, as situações que envolvem, né, violência de gênero contra as mulheres, elas geralmente são situações que são multifacetadas e necessitam de várias frentes de atendimento. Então, geralmente o que a gente percebe é realmente essa cultura ainda muito patriarcal, machista, que tem causado, né, essa sobreposição do homem sobre a mulher e provocado ainda grandes números que a gente vê nas estatísticas de violência contra as mulheres. Desembargadora, a Semana Justiça pela Paz em Casa, ela tem um foco, né, que é os julgamentos, não é isso? Isso. Gostaria que o senhor explicasse um pouco como é que é essa campanha, como é que ela consegue agilizar o julgamento de processos relacionados à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Essa campanha foi concebida pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, lá em 2014, quando eu ainda estava na CONCIV, na minha primeira gestão, e a ministra chamou as coordenadoras de todos os coordenadores, porque nós temos homens também, de todos os estados, a Brasília, e discutimos o número de crimes contra mulheres, o número de feminicídios, que na época ainda nem era feminicídio, e a partir daí tivemos uma fixação de 3 datas por ano, que são em março, agosto e novembro, para a campanha Justiça pela Paz em Casa. Nesse ponto, nós coordenadores temos que estimular os julgamentos tanto dos crimes mais brandos como dos feminicídios. Então, incrementar esses julgamentos para que nós cheguemos a ter uma resposta rápida para a sociedade e para as vítimas. A Semana Justiça pela Paz em Casa, ela aconteceu em todas as comarcas de Minas?
ela aconteceu em todas as comarcas de Minas e em todas as comarcas do país. É uma campanha nacional criada pelo CNJ e Supremo e que tem esse estímulo de julgamentos. Com relação à impunidade, Gustavo, como que você vê isso? Ainda tem impunidade? O que está dificultando o combate à violência contra a mulher? Eu acho que com o combate à violência contra a mulher, né, ele precisa ser feito com uma rede de instituições que vão nos ajudar. O judiciário é mais um ente, né, mais um órgão dessa rede. Quando a mulher recebe uma medida protetiva, aquilo vem como uma sentença num papel, né? Então, sim, ela precisa ser encaminhada para outros órgãos de atendimento, como o Centro de Atendimento à Mulher, né, como as casas-abrigo, no caso de mulher vítima ameaçada de morte. Então, a gente precisa acionar essa rede de forma que várias instituições vão prestar o apoio psicossocial, tanto às vítimas, quanto também aos supostos autores, né? E a gente precisa, de fato, criar políticas públicas que sejam voltadas também para os homens envolvidos em situação de violência. Porque nós, homens, somos, né, vamos dizer assim, também o foco da reflexão que precisa ser feita para essa mudança de cultura. Então, quando a gente pensa em impunidade, na verdade, as mulheres querem mais proteção do Estado e menos punição. As estatísticas mostram que as mulheres não querem muito levar adiante o processo criminal, né? Mas elas querem ser protegidas de que aquilo não vai acontecer novamente também. Então, a lei tem um caráter muito preventivo e de proteção. E eu acho que é isso que a gente precisa, nesse momento, né, focar, que é articular essa rede e fazer com que as várias instituições, tanto de segurança pública como de sistema de justiça e das instituições públicas em geral, CREAS, CRAS, saúde, educação, trabalho, etc., atuem em conjunto de forma articulada e horizontal. Os feminicídios bateram recorde no primeiro semestre de 2022 no Brasil. 699 mulheres foram assassinadas nesse período, uma média de 4 por dia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência baseada em gênero está crescendo. O número é o maior já registrado em um semestre. A informação é do site G1. Desembargadora, como é que a senhora vê esses números? O que dizer sobre a impunidade também? Eu queria a opinião da senhora sobre a impunidade na questão da violência doméstica e a importância desses julgamentos na Semana da Justiça pela Casa em Paz para combater essa impunidade. Sim, essa impunidade ela é um problema grave, mas é preciso também observar, além da rede de enfrentamento à violência que o Gustavo se referiu, é preciso observar que muitas vezes a mulher não quer a punição, ela quer a proteção, ela quer ser afastada do lar, ela quer ser integrada na sociedade, ela quer ter um emprego, ela quer viver em paz. É justamente o foco do Justiça pela Paz em Casa. E nesse ponto, nós temos que ressaltar que as medidas protetivas são concedidas em Minas Gerais com uma grande rapidez, na maior parte das vezes em menos de 48 horas, em casos muito graves em até 24 horas. A Delegacia da Mulher tem um canal de internet, um canal virtual com as varas de violência doméstica, em que a mulher comparecendo à Delegacia de Mulheres, ela já pode pedir a medida protetiva por ali, sem necessidade de advogado. Então, apesar de ter uma certa impunidade, há também uma resposta rápida e eficaz do judiciário. Para a gente fechar esse bloco, eu vou insistir na questão da medida protetiva, viu, Gustavo? Sim. Mesma pergunta para ambos. A gente vê casos, por exemplo, a mulher tem a medida protetiva, mas acontece dela ser assassinada. Como que explica isso? Pois é, a medida protetiva ela é fundamental para garantir a proteção da mulher, né? Como a desembargadora Evangeline já falou, o Estado tem a obrigação de deferir essa medida até 48 horas legalmente, né? Então, na maioria dos casos, mais do que 90 e tantos por cento, 99%, a gente vê que são deferidas essas medidas protetivas, né? Mas, por exemplo, nas estatísticas de feminicídio, né, existem estudos que vão mostrar que em muitos casos as mulheres nem sequer procuram
as delegacias ou o judiciário antes de morrer, né? E aquelas que procuram, por vezes, né, a gente vai pesquisar e saber o motivo do que, apesar da medida protetiva ela ainda morreu, são vários fatores, né? A gente tem fatores de risco relacionado à violência de gênero que não podem ser desconsiderados e necessitam da atuação conjunta do Estado através de seus vários órgãos, como eu disse anteriormente. Então, de certa forma, a medida protetiva ela é muito importante para garantir essa proteção do Estado, né? Mas nós também temos que considerar que é muito importante que a mulher vítima de violência comunique essa violência e que, ao primeiro passo dela comunicar, ela seja bem atendida e bem acolhida por qualquer órgão da instituição, para que ela estabeleça uma relação de confiança, né? Seja na polícia militar, seja na polícia civil, seja no CRAS, no CREA, seja no judiciário. Então essa relação é muito importante de confiança com o poder público. Quero ver a senhora, desembargadora, ele falou realmente é importante a medida protetiva, mas pelo que a gente vê, não garante 100% a incolumidade da mulher, incolumidade física. A medida protetiva ela é a resposta do judiciário, né? A sentença, diríamos assim, proferida por um juiz que constata que há violência e que precisa de proteção. Mas essa proteção ela não é concedida nem pela medida protetiva, nem pelo judiciário, porque o judiciário é um órgão de decisão. É preciso que a polícia militar e a polícia civil estejam conectadas com esse poder judiciário para garantir a efetivação da medida protetiva. E nesse ponto aqui em Minas, não em todas as comarcas, mas em várias já, nós contamos com a patrulha de prevenção à violência doméstica da Polícia Militar, que uma vez concedida a medida protetiva, essa concessão é comunicada à polícia e a polícia passa a monitorar a mulher vítima de violência. Muitas vezes essa mulher é encontrada junto do agressor e a PVD ela vai questionar por que aquela aproximação e muitas vezes a própria mulher é que precisa dessa aproximação, porque ela tem uma dependência econômica do marido, ela tem filhos em comum que precisam ser visitados por ambos, ela tem uma dependência até emocional desse homem, então ela precisa se aproximar. E esse tratamento é o que o Gustavo falou, precisamos dos CRAS, dos CREAs, dos sindicatos, das associações de assistentes sociais, de psicólogos, universidades, os CRAS, para que eles nos apoiem nessa proteção. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Pois não. O Via Justiça volta em instantes. No próximo bloco nós vamos falar sobre o Fonavit. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje com um balanço da 22ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu no final de novembro em Minas Gerais. Participam do programa a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, superintendente da CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o assistente social do TJMG, Gustavo de Mello. O TJMG participou do 14º Fonavit, o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro em Belém do Pará. Desembargadora, quais foram os principais debates do 14º Fonavit? O tema do Fonavit foi transversalidade e interseccionalidade, com um foco em convencionalidade. O que quer dizer? É que a violência doméstica ela não é horizontal, ela acontece permeada na sociedade entre vários sistemas e de várias formas. E discutiu-se muito a importância da aplicação de tratados e convenções internacionais, isso aí é a convencionalidade, que tratam da matéria de violência contra a mulher, de igualdade de gêneros.
Então, foi muito discutida essa aplicação de convênios e tratados internacionais para que o Brasil se aproxime de outras nações em que esses tratados são aplicados com efetividade. Gustavo, você participou, né, do 14º Fonavide. Qual que é a sua visão? O que tem assim, de maior novidade do Fonavide nessa edição? Eu acho que o tom do Fonavide foi muito demonstrar isso, né? A questão da interseccionalidades, né? Como que as vítimas de violência doméstica passam por outras questões que vão estar relacionadas à violência. Então, por exemplo, a questão da classe, da etnia, da idade, da escolaridade, né? Tudo isso vai impactar no modo como a mulher se torna uma vítima de violência. Então, por exemplo, as vítimas de feminicídio negras, né, são 2 vezes mais vitimadas do que as mulheres brancas. Então existe a violência de gênero, ela tem um perfil também, né? As mulheres jovens, negras e pobres geralmente são mais vítimas do que outras classes sociais. Então acho que esse ano, para além de outras tantas questões que foram trabalhadas, como os direitos humanos das mulheres, né, toda a legislação internacional, como a doutora Evangelina trouxe para nós, a questão da convencionalidade, né, foi um evento muito interessante e muito participativo, sabe? Eu acho que esse ano a gente teve a oportunidade de mesclar, né, juízes, juízas e equipe multidisciplinares de uma forma de um aprendizado riquíssimo nesses dias que nós lá estivemos em Belém do Pará. O projeto Construindo Igualdades do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi selecionado para o banco de dados do Fonavide como exemplo de boas práticas. Eu gostaria, desembargadora, que a senhora explicasse como que é esse projeto. Esse projeto, ele consiste em fazer palestras em canteiros de obras em que a maioria dos trabalhadores é de homens e havendo algumas mulheres, naturalmente, que trabalham nos canteiros, e não é uma questão de tratar o agressor, mas de prevenir a agressão. Eles não são autores de violência, eles não são réus em processo, eles são pessoas comuns que trabalham em uma atividade um pouco mais patriarcal e um pouco mais machista. Então, nesse ponto, nós vamos lá para esclarecer a eles como se dá a violência, quais são as formas de violência, como combater, como usar uma linguagem não violenta em casa e no trabalho, uma prevenção dessa violência através do conhecimento. Qual que é a receptividade destes trabalhadores de canteiros de obras em relação a essas palestras? É admirável, porque quando nós chegamos para fazer as palestras, eu já compareci em 2, porque nós temos vários parceiros que comparecem, mas eu fiz 2 palestras. No início eles ficam tímidos, assim, bem retraídos, bem resistentes, mas à medida que nós vamos falando, eles vão se identificando com aquelas situações, com aqueles comportamentos e vão vendo que realmente eles praticam violência sem ter conhecimento. Eles praticam uma linguagem violenta sem que tenham essa percepção. E no fim eles perguntam muito. No último evento que eu participei, o dono da obra estava presente, o gerente da obra, e ele depois fez uma intervenção de que tudo aquilo serviria também para prevenção de acidentes do trabalho, porque a presença da violência doméstica e familiar contamina o comportamento dos trabalhadores no canteiro de obras. Eles chegam lá com as preocupações, com o arrependimento, com a vontade de conversar com a mulher e consertar a situação e distraem no trabalho. Então essa foi uma grande conquista que nós sentimos, porque nós atingimos uma outra esfera que não era o nosso foco.
A gente está chegando ao final do programa, nós vamos partir para as considerações finais. Gustavo, pergunta a você como que é trabalhar o agressor. Qual que é o grande caminho contra a violência doméstica, contra a violência em relação à mulher? Eu acredito que todos nós, homens e mulheres, crianças, idosos, toda a sociedade em geral, deve se conscientizar dos seus próprios atos. As mudanças que nós queremos ver no mundo começam dentro de nós. É preciso vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, para que violência, daqui a uns anos, seja apenas uma palavra esquecida no nosso dicionário. Então eu penso que é muito importante a gente focar a política voltada para as mulheres, porque essa é a obrigação do Estado, defender, proteger e punir e erradicar a violência de gênero, mas também para os homens, para aqueles que nos ouvem, nós possamos refletir sobre os nossos atos, que nós possamos educar os nossos filhos para que respeitem as mulheres, para que nós possamos, nas rodas de conversa entre amigos, não aplaudir e nem contribuir com machismos, e etc. Enfim, que nós sejamos mais vigilantes em relação a essa cultura patriarcal e machista. Desembargadora, as considerações finais da senhora, e gostaria que a senhora falasse sobre esse enfrentamento, rapidamente, as armas atuais contra essa violência. Eu considero a educação transformadora. Então, através da educação, do projeto nosso de Justiça Vai à Escola, Jovens Transformadores, construindo igualdades, as intervenções com o homem, os grupos reflexivos, isso tudo é educação. Nós estamos educando uma parte da sociedade. Então nós vamos avançar no combate à violência e na construção da igualdade através dessa educação transformadora. E nós temos, como o Gustavo falou, que transformar dentro de nós. Nós temos que observar, porque nós temos uma semente discriminatória e machista dentro de nós. Nós somos produto da nossa sociedade. Então nós temos que combater esse sentimento de discriminação e de machismo dentro de nós mesmos. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o assistente social do TJMG, Gustavo de Mello. Anote aí nosso e-mail para contato, viajustiça@mages.com.br, e nos acompanhe também pelas redes sociais da Mages. Obrigado pela audiência.